Fala pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia aqui do nosso warm-upzinho de mercado, onde a gente dá um overview do que está acontecendo aí na nossa visão, compartilha com vocês alguns conceitos e algumas opiniões, né? Sempre visando o lado educacional aí, o lado do crescimento de vocês como analistas, né, de gráficos. Então a gente sempre procura dar essa contribuição, tá? Vamos começar o dia de hoje olhando já o nosso calendário, tá, como a gente costuma fazer, porque a gente hoje às 10h30 tem um calendário bem recheado, né, de bastante informações econômicas que vão ser liberadas nos Estados Unidos. A gente hoje tem o nosso CPI, tá, para ser liberado lá às 10h30, tá? E a gente também tem um Manufacturing Index aqui também, que também é um índice que tem um pouco de relevância, além do Manufacturing Sales do Canadá, tá? E esse aqui são dois indicadores menos relevantes, tá? Mas a gente tem que estar de olho aí às 10h30. Então, às 10h30, muito provavelmente, daqui a 1h30, a gente vai ter uma volatilidade no mercado. Tivemos ontem a divulgação do PPI, a gente viu que fez um baita de um candle na hora, um candle de alta, que depois foi perdido e depois o mercado foi revendo, né, as suas posições ao longo do desenrolar do dia, né? Mas na hora da notícia realmente deu uma volatilidade muito alta. Depois a gente tem hoje, às 11h20, meio-dia, dois membros do Fed discursando, que também são momentos onde o mercado vai estar de ouvidos alertas aqui ao que eles estiverem falando. Tá? Então é bom a gente prestar atenção. Tá? Próximo da abertura, né, a primeira que começa às 11h20 e o segundo começando ao meio-dia. Então eu imagino que a abertura de hoje ela promete, porque a gente vai ter o PPI ainda com somente o mercado eletrônico aberto. Depois a gente, no momento da abertura do mercado à vista, a gente vai ter os discursos dos dois membros do Fed e logo ao meio-dia e meio a gente tem divulgações de estoques de petróleos, né, gasolina e outras coisas mais aqui nos Estados Unidos. Tá? Há 1h tem outro membro do Fed falando, tá? E às 16 horas a divulgação do livro bege. Tá? Então, na parte da tarde também pode ser um momento que vá mexer em alguma coisa, apesar de que assim, o gráfico desconta tudo, não tem jeito, essa frase não é minha, vocês sabem muito bem, mas tudo já está precificado, né? E a não ser que a gente tenha alguma surpresa muito grande. Aqui, ó, acabei de ver, às 14 horas também tem um membro do Fed falando, tá? Então, o dia hoje promete bastante volatilidade, o dia promete bastante movimentação. Não acho que ninguém vai falar nenhum tipo de novidade que o mercado já não esteja precificando, mas às vezes, nas entrelinhas do que eles falam, o mercado toma um determinado entendimento e toma determinadas atitudes com relação a isso, né? Bom, isso dito, vamos dar uma olhada rapidinho no como é que está o mapa de abertura aí, de pré-mercado, né? Para a gente poder dar uma olhada como é que está. Bom, eu diria que está meio que neutro, tá? Porque não estou vendo nenhuma grande distorção aqui, tá? Que possa dizer que bancos subindo bem. Eu acho que tem, depois tem que dar uma olhada, mas eu acho que tem divulgação de resultados de bancos aí, tá? Então tem que dar uma olhada. Você vê o Wells Fargo aqui subindo bem, tá? O JP também subindo bem, Bank of America subindo bem e o Goldman também subindo bem, tá? Então acho que eu colocaria como destaque aí sobre os bancos. Eu não, de verdade, eu não olhei o calendário de earnings, a gente pode dar uma olhada ali rapidinho, mas aparentemente é o que a gente está vendo aqui de relevante, aqui de destaque, né? São as altas aqui nos bancos, tá? As big techs não estão demonstrando nenhuma força excepcional nem de alta nem de baixa, acho que tudo muito neutro, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui com relação aos earnings aqui, que dá para a gente ver o que a gente tem de resultado para hoje. Ó. Olha aqui, ó. Goldman vai divulgar daqui a pouco, às 9h30. Tá? Isso aqui é muito fácil de vocês pegarem essa ferramenta, tá, pessoal? TradingView, ferramenta sensacional, tudo concentrado aqui. Citigroup também divulgando o resultado. Tá? BlackRock. Tá?
E acho que é isso. Acho que é isso aí. Então, nosso calendário de resultados a gente consegue consultar aqui facilmente no TradingView também, tá? Além do calendário econômico, a gente consegue ver o calendário de resultado, tem bastante coisa, mas de relevância ali a gente vê alguns bancões aí que vão divulgar resultado, tá? E que chamam a atenção, óbvio, de qualquer maneira. Vamos dar uma olhada aqui já no nosso amigo S&P, tá? Eu estou colocando ele aqui no gráfico de 1 hora, tá? Para a gente dar uma olhada no range que a gente está observando para day trade, tá? Então o range que eu estou observando para day trade seria essa máxima aqui mais alta com essa última mínima aqui que ele formou, tá? A partir do momento que eu tinha esse movimento aqui, eu tive uma pernada de baixa, tá? Acho que isso daí é muito bem claro, que está sendo rompida, tá? Nesse momento aqui ela está sendo rompida, tá? A gente tem aqui já uma quebra de estrutura, tá? Indicando uma possível mudança, tá? Que já é a segunda, tá? Então aqui a gente tem uma possível mudança de cenário, tá? De uma baixa para uma alta, tá? Temos que observar bem, porque qualquer novidade ou qualquer surpresa que o mercado não gostar na divulgação do calendário econômico que a gente tem para hoje pode modificar esse cenário, mas a princípio a gente vai vendo um mercado em recuperação depois de ter marcado essa mínima aqui do dia 13 de janeiro. A gente vê um mercado em recuperação tentando olhar para cima, tá? Pelo gráfico de 5 minutos, a gente vê que já teve uma boa entrada aqui por volta das 7h20, tá? Uma entrada totalmente autorizada, já tinha tido uma mudança aqui, né, de uma quebra de estrutura. Ele sobe, faz a quebra, retorna nas médias móveis, né, aqui, principalmente na média de 80, e deixa um baita de um golfinho bonitinho aqui de alta e faz essa subida. Uma operação aqui que paga certamente uns 4-1. Quem tiver entrado aí está rindo à toa, já está com um dia no bolso. A gente vê aqui que chegou a pagar 5,7-1, tá? É brincadeira. 5,76-1, tá? Então, a pessoa que colocou $100 aqui de risco, tá? Nessa operação, está rindo à toa porque já chegou a captar $575, nada mal para um risco de 100, tá? Então, S&P é isso aí. Dá uma olhada rápida aqui no Nasdaq, mas normalmente eles andam muito parecidos, tá? Então a gente vê aqui o mesmo período gráfico, né? Mesmo período gráfico, as mesmas conotações, a mesma alta, né? A mesma máxima, que desencadeou uma pernada de baixa, que desencadeou uma formação de uma mínima, uma possível recuperação, sentiu aqui a média de 80 dos 60 minutos, retornou, não perde fundo, tá? Volta, faz uma nova quebra de estrutura aqui, e agora eu estou conversando com essa média de 80 aqui dos 60 minutos, tá? Mas também a gente percebe que já deu a mesma entrada aqui, ó, por volta de 7,20, a mesma puxada no Nasdaq, com um cenário até mais bonito, porque aqui fez realmente um cenário de trap em cima da média de 80, com uma order block aqui para quem gosta, uma order block aqui, uma região de order block, ele perfura, perde a mínima do candle anterior, que seria, né, uma indução de venda aqui, tentando chamar vendedor, ele perde a mínima e depois ele retoma no candle seguinte e já toma a máxima de volta para poder subir. Entrada bem bonita, tá? Que já pagou também aí seus 5-1 aí, com certeza. Eu não vou nem medir essa daqui, mas após uma quebra aqui, ó, dessa quebra me sinalizando que o viés a partir desse momento, né, passaria a ser um viés de alta, tá? Então, S&P e Nasdaq analisados, vamos dar uma olhada nos pares, vou olhar principalmente o euro, né, que é o principal. A ideia é esse vídeo não ficar se alongando demais. A gente vê aqui o período do euro no gráfico de 60 minutos, semelhante, né, ao Nasdaq e ao S&P que a gente acabou de olhar. Tivemos uma máxima mais alta aqui no dia 7 de janeiro, tá? Desencadeando essa pernada de baixo. Marcamos uma mínima no dia 13 e agora o euro veio se recuperando, né, e chegando a uma zona de decisão. Tá? Por que é uma zona de decisão? Porque a gente está
numa zona aqui que é aproximadamente 50% dessa pernada de baixa. Então, o que a gente espera? Ou a gente tem que, o mercado vai decidir, né, se ele continua subindo para vir buscar essa máxima, tá, ou até mais, ou se ele entende que aqui o preço está caro, né, e começa a entrar venda para trazer ele para baixo. E a gente fazendo uma quebra dessas regiões de mínimas, tá? As mínimas validadas, né? Mínimas validadas por um rompimento de máxima, como essa mínimazinha aqui, tá? Que foi validada pelo rompimento dessa máxima. Então a perda dessa mínima aqui, ela é uma quebra de estrutura que pode vir a ser confirmada ou não, mas que jogaria a gente num suposto movimento de baixa, tá? Finalizando essa pernada de alta aqui. Gráfico de 5 minutos, a gente pode estar trabalhando perfeitamente dentro desse range aqui, tá? Inicialmente a gente vai trabalhar dentro desse range e procurar operações. Eu procuro operar de acordo com o gráfico do time frame superior. Então, se o time frame de 60 minutos ele está me indicando operações de compra, ele está me indicando topos e fundos ascendentes, tá? Eu vou ter muito cuidado em pensar em vender nesse gráfico de 5, então seguiria pensando em compra, tá? Uma compra possível aqui nesse candlezinho aqui das 5,50, eu estava dormindo ainda, não peguei, mas uma compra bonita aqui, tá? Numa região, chegando numa região de order block, aí para quem opera com order block, e depois um trapzinho aqui também na média de 80, também deu uns bons pontinhos aqui para cima, em direção a essa região, que não precisa nem dizer que essa região aqui é uma região de resistência, né? Poderia até marcar aqui no gráfico, não vou marcar porque não precisa, por enquanto, mas uma região de resistência, tá? Então essa análise do euro, ela vai se aplicar a todos os pares aí, a maioria dos pares contra o dólar. Não vou olhar outros pares, vou dar uma olhada só aqui no SDJPY, tá? Que eu sei que o pessoal gosta bastante de operar o SDJPY, então só dar uma ajeitada aqui no range. Ó, SDJPY trabalhando aqui nesse range aqui, ó, de mínima com máxima, tá? Trabalhando nesse range aqui, e um viés nos 60 minutos, um viés vendedor, né? Por que é um viés vendedor? A gente vem fazendo máxima, mínima, máxima mais baixa, confirmando uma mínima mais baixa, tá? Médias viradas para baixo, tá? Então eu estou pensando em fazer o que no USDJPY? Vender. Qual o tempo gráfico que eu vou pegar minhas vendas? Vou tentar pegar nos 5 minutos? Beleza, cuidado, porque nos 5 minutos ele está me dizendo que ele chegou numa região de mínimas, e não é mentira, porque ó, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, todas as vezes respeitando essa região de 156,700. Então essa região de 156,700 merece a nossa atenção como uma provável região de suporte, tá? E que, se a gente tiver uma quebra de estrutura aqui agora para cima, tá? E fazendo o rompimento dessa média de 80, que é um obstáculo, pelo que a gente está vendo aqui, é um obstáculo, a gente vai ter que romper essa média de 80 e vai ter que romper, né, ganhar essa região aqui, que é a última mínima que eu tenho, que foi rompida mais ou menos, né? Não foi nem bem um rompimento. Mas para não ficar tão esticada, teria que pensar só em comprar a partir daqui, tá? Daria para validar uma comprinha a partir dessa região aqui, daria para começar a pensar que a gente tem um movimento de reversão, tá? Então, o SDJPY aí, o cenário seria esse, tá? Lembrando que a gente está numa região de mínima de ontem, tá? 157,069 mais ou menos foi a mínima de ontem, tá? Então você percebe que tentou perder a mínima de ontem, voltou, tentou, voltou e vai segurando aqui nessa região toda aqui como um todo, tá? Se você olhar o gráfico de 60 minutos fica mais claro ainda. Então esse é o cenário do SDJPY, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso ouro, tá? Ouro. Qual o range que a gente está trabalhando? Está trabalhando nesse range aqui, ó. Tem uma máxima, tem uma mínima. Estou trabalhando dentro desse range aqui,
Tá? Dentro desse range, o que ele está me mostrando? Qual é a tendência que vocês enxergam dentro desse range no momento, para os 60 minutos? Me parece que ele fez uma pernada de baixa, fez um fundo duplo aqui, tá? Numa região de suporte, tá? Anterior. A gente pode ver aqui que era uma região de resistência anterior, foi rompida, se transformando num suporte. Tá? Uma vez que ela se transforma no suporte, é testada, voltou, retestou e subiu de novo. Tá? Então o ouro, o que eu estou pensando no ouro agora? Os 60 minutos está com as suas médias bem alinhadas, tanto a 8 quanto a de 80, fazendo candles ascendentes, topos e fundos ascendentes, tá? O que vai nos levar a pensar que em continuidade desse movimento, por enquanto, até que tem uma quebra de estrutura que eu estou pensando em continuidade. Enquanto isso, essa tendência deve prevalecer. O que a gente vem para os 5 minutos? O que a gente observa? Deu uma baita de uma entrada aqui às 2h25 da manhã, para quem opera nesse horário, tá? Pegou. E agora, por a gente ter chegado numa região aqui que para os 5 minutos ele está encontrando uma resistência, tá? E justificada, porque se você olha nos 60 minutos, você teve uma região aqui de congestão, e essas regiões de congestão aqui são regiões onde a gente tem uma dificuldade de ultrapassar mesmo, tá? Então você vê que ele vem trabalhando nessa região de congestão aqui do 60 e com dificuldade de renovar máximas. Enquanto ele não renovar máximas, óbvio que a gente não vai comprar, né? O que a gente pode aguardar é uma correção, tá? Para a gente poder ver se, mantendo essa tendência no time frame superior, se ele retornar a subir, a gente pode pensar em entrar comprado novamente. Tá? Então, esse é o cenário do ouro. O cenário do petróleo aqui para a gente fechar o nosso warm-up. Tá? O cenário do petróleo trabalhando nesse range aqui no momento, tá? Um range de pernada de alta, que desceu para encontrar a sua média de 80. O preço vai na média ou a média vai no preço. Aqui o preço procurou a média. Tá? Então, uma quebra de estrutura aqui em direção de alta pode significar novas posições compradas, a gente pode começar a pensar em novas posições compradas. A gente está na região de mínima de ontem, essa linhazinha azul aqui que não deve estar muito boa de ver, mas essa região aqui é a região de mínima de ontem, tá? A qual vem sendo respeitada. Fez uma falsa quebra aqui de mínimo, a gente pode ver, uma falsa quebra de mínimo e já retomou imediatamente a sua alta, né, parcial. Isso gráfico de 5 minutos. Então aqui deu uma entrada boa, que é uma entrada a favor do gráfico de tempo maior, né, e fazendo o quê? Fazendo uma rejeição de quebra de estrutura. Fez a quebra, rejeitou, foi embora, deu uma boa entrada aqui já no petróleo. Tá? Isso foi mais ou menos 6h35 da manhã, tá? Uma entrada muito boa. Pode estar dando outra aí agora, tá? Pode estar dando outra aí agora. Você vê que ele deu uma lateralizada aqui, embolado com média, tudo, não está tão bonito, mas ele está vindo retestar essa quebra aqui que ele fez, está vindo retestar, e caso a gente retome uma alta aqui, a gente pode pensar em chegar aqui para cima. Tá? Isso é petróleo. Bom, então os índices eu já passei, nos dois já passei. O GER deu uma entrada linda, ó, só para vocês verem aqui rapidamente. GER, forte alta, tá? Forte alta. Confirmado no tempo gráfico maior, bem confirmado aqui nos 60 minutos. Tá? GER deu realmente um movimento muito, muito bom. Tá? O GER costuma nos presentear com esses movimentos logo de manhã cedo, então quem gosta de operar o GER vai estar sempre se dando bem nesse horário que acorda cedo aí. Tá? Bom, pessoal, por hoje é isso aí, não vou me estender mais. A ideia é trazer sempre esse tipo de conteúdo aqui para vocês, para tentar ajudar de alguma forma com os seus trades no dia a dia. Tá bom? Bom dia a todos aí, bons trades. Amanhã a gente volta a se falar. Um abraço.